dando aqui uma justa pausa ao lobby factoide, né? Esses acontecimentos aí da mídia. Eu vou seguir aqui lendo um trabalho que eu fiz a respeito entre o mito da caverna e o mito da parede, né? Eu tentei aproximar os dois mitos para tentar compreender as intenções de Platão com relação a essas duas imagens e tentar chegar num consenso de como é que o homem da caverna teria despertado, né? Como é que se deu esse despertar, né? Depois eu descobri que o despertar, na verdade, dentro do próprio mito lá, ele aconteceu, uma mão puxou, né, e despertou ele, mas aí eu fico imaginando que mão seria essa, né? Seria outra figura de linguagem, né? Uma mão interna, de fato uma mão tentando colocar problemas em cima da própria imagem, do próprio mito, né? Então, esse é o capítulo 5, eu depois tem mais um capítulo e aí eu preciso encerrar essa explanação. Então vamos lá, capítulo 5. Sobre a carruagem, lembrando que isso aí foi feito em 2018, eu tinha acabado de entrar na faculdade, então só porque um professor esquerdista me zerou esse trabalho, e aí zerou meu trabalho para ficar conversando sobre política na sala do lado. E aí, como eles estavam fazendo pressão com a turma da direita, ele me substituiu por uma prova impossível de realizar, né? Devido a essas perguntas e tal. Então, acabou desmerecendo todo o trabalho de meses que eu tive para organizar esse trabalho aqui, né? Vamos lá. Já tratamos sobre os cavalos e também nos ocupamos com a ideia dos cocheiros, mas ainda nos carece desvelar a carroça concreta e extracorpórea. Para que exista uma ideia entre os cocheiros e cavalos, é preciso examinar também algo que valha como o sustentáculo de um objeto catalisante de todas as partes, formando assim uma orla uniforme. Aí fica clara a necessidade de pensar, né, quem seria, novamente, né, quem seria o cocheiro, quem seriam os cavalos, né? E aí lembrando um pouco do mito, né, tem um tempo que eu não vejo, mas eu acredito que seja os dois cavalos, né, o cavalo dos instintos, dos impulsos, né, das inclinações negativas, e o cavalo bom, né, que seria das ideias mais sublimes, da busca da verdade e tal, e essa briga entre os cavalos, tendo a razão como controle disso, a razão receberia essas influências, né, pela visão de Platão, acredito até mesmo influências da terra com influências do céu e a razão como mediadora, né, ou se não catalisadora, sei lá, algo do tipo, sobre receptora. E aí eu vou fazer uma imagem também eu não sei se eu já fiz a imagem, né, de como se fosse uma antena, né, de recepção, e cada pessoa teria um tipo de antena, né, na composição espontânea, né, um tipo, e também das experiências que encontrou na vida, né, experiências particulares. Por isso, dois irmãos univitelinos, eles têm vocações distintas, muitas vezes coincide também, mas a maioria das vezes por influência do meio de cada um, né, da ação da fortuna e também do empenho, da virtude de cada um, né? E também para aqueles que acreditam, eu estudei pouco essa parte intrínseca, né, daquilo que vem já do nascimento, mas é coisa para futura análise. Aqui usar só as ferramentas que eu já tenho. E aí eu sigo falando justamente o que eu acabei de dizer, seguindo aqui, formando assim uma aula uniforme. Nesse momento poderíamos, desculpa os erros aí de concordância, porque foram muitos aqui mas eu vou ler na íntegra assim como escrevi. Nesse momento poderíamos fabulizar a favor da percepção possível, e o corpo seria então objeto da perspectiva voltada à imagem da caverna, em que os que lá estavam, tendo como recipiente a matéria, e essa captava ações não só do mundo inteligível na forma virtual, mas também comunicara-se inativamente pela esfera genética. Aquilo que eu estava falando sobre. A dúvida seria se tudo isso aí seria um jogo entre as influências que chegam ao corpo, se vem aquele debate, né, do empirismo e do idealismo, né, o empirismo, né, esse tipo de conflito. Então, deixando o lobby factoide de fora, na minha humilde opinião, eu acho que considerando então o idealismo, o realismo
o empirismo, eu diria que Platão já naquela época havia descoberto aí essas realidades, essas possibilidades aí, sabe? Da crença, né, nesse idealismo que é o transcendente, da coisa que já existe antes da matéria, desse realismo da razão, onde a razão, através da razão, as coisas são observadas, as coisas são, de certa forma, depuradas. Eu acredito que tudo isso daí, tudo junto, né, e ao mesmo tempo separado, já fazia parte das concepções aí de Platão, né? E nativamente pela esfera genética. Aí continua. Esse passadouro conatural desenrola-se de forma ampla e alinhada, como também na condição rudimentar e desajustada. A forma entendida como generosa, facultada pelo arranjo do elevado tronco, ajunta vultuosos proveitos ao corpo e faz deste timoleiro das dádivas da consciência seu audaz algoz. Eu acredito que eu imaginei assim, e mesmo que a razão sofra a influência tanto do idealismo e tanto do empirismo para criar assim, uma ideia de realismo, que eu acredito que, pelo menos na minha humilde opinião, seja a fusão dessas duas possibilidades, né, do irreal, da falta de matéria e da matéria total, dando através da razão um filtro, né, na concepção da verdade, né, do que é verdadeiro de fato, né, nem um extremo de um lado, nem outro extremo do outro, né, a justa medida de Aristóteles, né, a virtude de Maquiavel, tudo isso sendo constrangido, sendo apertado pelo meio, né, e aí o resultado disso tudo seria a essência, né, o substrato, né, o suprassumo dessa procura que antes inacabada, né, mas hoje um pouco mais próxima de um encontro com a verdadeira essência, né, através da investigação. Eu citei também a questão do algoz, né, então mesmo que a razão se esforce, ainda existe a limitação tanto do próprio sujeito, né, do seu interesse, da sua vontade e da sua sede pela busca do conhecimento, também a limitação da fortuna, né, essa influência negativa, hora negativa, hora positiva do meio, né. Então, de certa forma, Maquiavel também está incluso dentro dessa reflexão. E aí eu continuo, né? Na caverna existem símbolos que a própria imagem da gruta tenta externar. O que podemos perceber através da eclosão extremosa de nossos sentidos, visto que nossas orientações, embora rudimentares, dar-se-ão a raias corpóreas, consoante as leis de domínio intelectual. A imagem do lume representaria então a convicção que nos é facultada pelos sentidos mediante o engodo de nossas paixões, com auxílio de toda lorota que pendemos a admitir. Mas essa gafe está fora da verdade, arvora tão somente a sua reticência. O reflexo produz quimeras, e ao percebê-las caímos no chamariz carismático da sedução, e a matéria restrita fomenta a obstrução do conhecimento etéreo, bem como as ficções incorporadas. Para romper as algemas é preciso ser filósofo, ter contato com a razão suprema, que só é possível mediante reminiscência. E a luz que reluz fora da gruta dos nossos sentidos é a representação da axiomática verdade. Mas ainda que o receptáculo seja de ouro, é preciso que antes a alma tenha notado o ser verdadeiro. Do contrário, nunca poderia animar a matéria. Aí fala um pouco dessa estação, né? Desse período da nossa vida, assim, que somos guiados por ideologias, né? Ideologias, entre aspas, ditas perfeitas, né? Guiadas por lobbies, guiadas por factoides, né? Guiados todos por lobbies e factoides e mentiras utópicas, né? E rebeldia, né? Esse estado de latência, assim, de revolução, né? De pensamento revolucionário e tudo, de querer mudar o mundo sem recolher o próprio lixo, né? Sem saber fazer um almoço, limpar um banheiro, daquela revolução que não dá bom dia pro vizinho, nem arruma a própria cama.
Então essas coisas assim que nos deixam levar, né? Essa doutrinação profunda e sistemática dentro das escolas, das faculdades aí, esse estado de dormência que a idade, muitas vezes a idade, outras vezes não, né? É o sujeito cativo, né? Então é esse cativeiro aí das emoções aí, dos estímulos, da luta de classe, da culpa no outro, né? De tentar colocar no mundo a culpa de nossas falhas, né? Da pouca coragem de enfrentar a vida, da pouca coragem da resistência, da falta de resiliência e tudo isso. É, né? Mais fácil sempre reclamar e culpar o outro, né? Dessa inveja mortal, né? E dessa esperança demente, né? Dessa esperança demente que pulula aí o âmago dos jovens aí, dos jovens e dos adultos também, né? Dos aluados aí. Então eu tratei primeiro, né, na sequência, sobre esse estado mesmo de dormência do ser humano, sabe? Desse canto da sereia, né, através das TVs, das más influências, né, através dos pensamentos revolucionários, né, através das ideologias, né, esse esperar do outro, né, esperar do Estado, né, sempre querendo o caminho mais fácil, né. Como diria lá também o Augusto Cury, né, dessa teoria do mínimo esforço, né, cara? Do mínimo esforço, né, dessa falta de coragem, né, diante da vida. Dessa féria permanente, né? Dessa féria apática permanente que as influências, né, inconsequentes, né, costumam legar. Tudo isso eu disse ali quando eu me referi às ficções incorporadas, né? Incorporamento de ficções e aí o legado dessas ficções, né? O que ela atrapalha na vida do sujeito, né? E faz com que ele permaneça ainda inerte dentro da caverna. Daí eu presto homenagem para a filosofia, né? Eu digo que para romper essas algemas tem que ser curioso, tem que criticar a crítica, né? É preciso ter sangue, é preciso ser filósofo, é preciso ter brio. É preciso se indignar com a própria limitação, sabe? O maior inimigo do ser humano é ele mesmo, sabe? São suas limitações, são seus fantasmas, são seus medos. Então, a libertação, o ser filósofo ali, não no sentido acadêmico, né? Mas no sentido do curioso, né? É duvidar, né? É duvidar, inclusive, da dúvida, sabe? Tudo aquilo que eu acredito, que eu acreditei até agora, faz sentido? Ou caducou, sabe? Então isso não tem nada a ver em ser progressista ou ser conservador, não. Acho que o maior erro da mentalidade progressista é de acreditar que um conservador é conservador em todas as esferas, sabe? Então isso daí é um erro, da mesma forma também que um progressista, obviamente ele não pode ser progressista em todas as esferas, mas a diferença é que as esferas que eles propõem a continuar a mentalidade, a permanecer com a mentalidade progressista, são as esferas que o conservador discorda, sabe? Essa é a questão. Então todo ser humano tem um pouco de conservador e um pouco de progressista na sua alma. Agora, a diferença está em quê? Em qual situação, sabe? Na aplicação desse conservadorismo ou progressismo, ou liberalismo, né? Daí eu continuo aqui, né? Vamos lá. Entre inoperantes a justiça e o filósofo, o segundo título. Será possível entender essa verdade ao crer que o mais ponderado encontrou a luz e voltou filósofo, e sua consciência tomada pela virtude dos adejos que manteve segundo a idoneidade da viagem, o que o fez citar o belo antes de perder as penas, asando o seu retorno como multisciente. Os outros, presos às baixas animações, desassossegados em razão das paixões, cobertos pelas paisagens das aparências, conservaram-se encapotados em suas selenteradas alucinações, refratários às capitais redarguições. Daí eu faço uma crítica naqueles que, cientes da verdade, eles preferem continuar no ambiente tapado, né, fechado, no ambiente cativo, como no caso dessa rotina, né, dessa rotina triste, apática, sem sentido e sem valor, né, desses vícios aí, seja de TV, até mesmo os vícios tóxicos, né,
ou qualquer tipo de empreendimento na pessoa, sabe da necessidade de libertar, sabe que o mundo hoje em dia é dinâmico, sabe que tudo mudou, né? Que nada é mais como antigamente, nada é mais estável, né? Temos aí um mundo de etéreo, né? O mundo dos lobbies, o mundo factoide, né? E ainda persistem, né? Continuam ainda vendo TV, assistindo, seguindo o mesmo tipo de informação e descrentes aí da realidade, né? E tudo que é novo é visto como teoria da conspiração. Eles se acham espertos, reis da razão, mas fecham os olhos assim a tudo que é novo e dependendo do sentido, dependendo do lado, né, eles apelidam de teoria da conspiração, né? Sempre assim. Outra coisa é essa luz, né, essa influência que muitas vezes não sabemos de onde veio, né? Seja de experiências da infância, da juventude, seja dos contatos que tivemos, seja das pessoas iluminadas que aparecem na vida e que nos dão toques assim que podem fazer total diferença, né? Toque que nem mesmo os mais próximos seriam capazes de dar, ou seja, até mesmo por uma revelação divina mesmo, sabe? Praticamente um milagre assim, né? Dessa conversão, né? Não no sentido de pureza definitiva, né? Mas no sentido de pureza de objetivo, né? Por mais que esse ser agora se desvie e se desviará na trajetória do restante da vida, mas o norte sempre continua, né? Então essa esperança que nunca morre, não a esperança do impossível, né? Mas a esperança agora das coisas possíveis, né? Das coisas que são mais próximas da realidade, né? Mesmo que a inspiração venha por isso essa mistura, né, entre essas três concepções, né, do empirismo, realismo, idealismo, né? Mesmo que as intuições, né, venha do lado de repente idealista, né? Mas com base na razão é para ver o que é possível transformar, o que desse idealismo é possível transformar em matéria, né? Tem muito isso também. Por isso é impossível a negação de todas as concepções. Elas meio que elas não se excluem, né? Elas não estão em disputa, né? Elas se complementam, na verdade. Né? Elas casam, né? Como luva e tal. Aí nessa última parte agora eu vou tratar também de algumas... Eu dei só para não dizer que eu me baseei em algum texto, digamos, mais específico assim, da obra de Platão, eu vou falar alguma coisa de Fedro agora, né, do livro de Fedro. A justiça sendo aquilo que alguns a chamariam de adrasteia, né, do texto de Fedro de Platão, que significa aquela de quem não há escapatória, né, ou inevitável. Seria então as ações inevitável, tudo já está pré-estabelecido, já existe o ser humano como um robô, né? E já está programado para acontecer. A vida seria isso, toda ela programada, né? Ou estaríamos mesmo por conta da sorte, né? Da influência da fortuna. Acho que trata sobre isso, essa parte aqui. Como deusa do equilíbrio, ela punia toda a transgressão dos limites da moderação e restaurava a boa ordem das coisas. Por isso, era considerada a divindade do castigo, ostentando uma espada que representa a justiça, trazendo nas mãos uma ampulheta, advertindo que a justiça poderia demorar, mas seria certeira. Por isso, muitas vezes é relacionada ao karma, algo meio teosófico hindu. Então, adrasteia. Então seria uma disputa mitológica ou influência mitológica, ora da adrasteia, ou seja, uma vingança absoluta que não se pode escapar, que não se pode escapar, ou seria a fortuna, ou seja, aquela que premia os bons, né? O esforço dos bons, né? Então, guiada pelo inevitável, a vida seria então guiada pelo inevitável ou pelo esforço da virtude que recebe o prêmio, né? Que é coroado
pela deusa da fortuna, né? Isso que eu levantei aqui nesse texto. E aí continua. Assim como podemos ver no texto do livro de Fedro de Platão, esse é o mito da parelha que indigita a lei de Adrasteia. Toda alma que segue a de um Deus contempla alguma das verdades, fica isenta de todos os males até a nova viagem. E, se o seu desejo continuar vigoroso, ela ignorará eternamente o sofrimento. Mas quando não pode seguir os deuses, quando, devido a um erro funesto, ela se enche de alimento impuro, de vício e esquecimento, faz-se pesada e mergulha sem asas ao solo. E agora a última parte, então. Existem, então, tipificações, categorias e rastros para uma evocação superior. Seria, então, o filósofo fruto de uma escolha, ainda no estado etéreo? A alma seria engendrada como rebento de uma referência elegida, ou porventura de um eventual acidente? Platão foi justo e verdadeiro em suas rotulações, ou teria empregado manobras para hastear campanhas ao seu provento, ao eleger o filósofo como as, por ter contemplado a beleza e o esplendor na corte dos bem-aventurados. É claro que eu vou fazer ainda farei a sexta parte, né? Para concluir, eu acredito que na sexta eu possa me aproximar da conclusão, mas eu lembro que eu terminei o trabalho sem concluir o início lá da investigação, né? Por que esse sujeito se libertou? O próprio mito revela, né? Diz que uma mão puxou, mas entendendo essa mão também como uma espécie de ambição ou de um despertar, uma espécie de despertar ou algo semelhante. E muito tempo depois eu descobri, né? Mas eu vou falar de uma vez já. Eu descobri que, assim, na minha concepção, eu acredito que isso acontece quando o sujeito ele bebe pouco da água do esquecimento, né? E por isso que ele desperta. E aí, como ele bebeu pouco da água do esquecimento, mesmo que tenham nascido na mesma época, com o mesmo costume, esse sujeito se despertou. Mas isso daí já leva mais um problema, né? Mas e o primeiro homem? E se o homem da caverna foi o primeiro, né? Mas é engraçado, mas se fosse o primeiro, não teria sentido ele sair da caverna, porque se ele fosse o primeiro a estar na caverna, o mundo não teria acontecido, né? Só existiria então o mundo, os animais e esses primeiros homens. Então ele seria inteligente para quem, né? Se ele não passou pela experiência da matéria, né? Então, quando o Platão falou do mito da caverna, ele já fez um recorte grande. É como se o mundo já existisse e essas pessoas ainda tivessem, apesar da existência do mundo, presos na matéria, né? Então é preciso que antes o mundo já existisse. É preciso que antes alguma coisa de boa, né? Senão seria irrelevante, né? Permanecer na caverna ou sair da caverna daria no mesmo, né? A única diferença é que, muito pelo contrário, né? Ele estaria abrigado na caverna. Então é outro problema que eu descobri nessa investigação, mas interessantíssimo, né? Forte abraço, é isso aí.